Olá, amados. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja em nós. Meu nome é Nilma Maria e já vamos para a nossa segunda lição do trimestre. Lembrando que o tema da nossa lição é Corpo, Alma e Espírito, tendo como comentarista o professor Silas Queiroz. Agradeço a cada um de vocês que vieram aqui, deixaram seus comentários, curtiram, inclusive aos nossos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos. Nosso intuito é alcançar os irmãos que por algum motivo não podem frequentar a EBD, mas querem estar por dentro do conteúdo da lição. Não importa o motivo, o importante é que neste canal você encontra todo o conteúdo da lição resumido, de forma simples e sem explicações prolixas. Então peço humildemente que nos ajude com seu like para que possamos alcançar mais irmãos. Se por acaso gostar do conteúdo, se inscreva, não custa nada. Comente e envie para um irmão que você conhece e quer que ele cresça na graça e no conhecimento. Então vamos para o nosso conteúdo. O assunto desta lição é o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus, baseado num belo poema de Davi, encontrado na Bíblia, mais precisamente nos Salmos 139. A verdade que devemos colocar em prática é: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. E agora nós vamos para os objetivos, para sabermos o que este assunto nos propõe. O primeiro objetivo: conduzir os alunos a reconhecerem que o corpo humano é uma criação maravilhosa de Deus, formada com propósito, sabedoria e amor. O segundo objetivo é conscientizar os alunos sobre a importância de glorificar a Deus com o corpo, evitando extremos como o desprezo do corpo e sua idolatria. E o último é incentivar os alunos a compreenderem o papel do corpo nas relações interpessoais, vida congregacional e no culto a Deus. Bom, é isto que este estudo nos propõe. Por meio da introdução, vamos aprender que há séculos a razão e a ciência procuram explicar a existência humana. O racionalismo e o cientificismo marcaram consideravelmente a história do pensamento humano, defendendo que pela razão e pela ciência é possível explicar a questão complexa da existência. Notório que para alguns questionamentos eles até apresentam certas respostas suficientes. Contudo, apesar de todo esforço, não conseguem desvendar todos os mistérios do corpo humano, pois somente pela fé, por meio das Escrituras Sagradas, temos respostas sobre nossa constituição e existência, considerando que o corpo não é só matéria, mas é uma obra-prima divina. De acordo com o nosso mapa mental, a nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos, o segundo em 4 e o terceiro em 3 subtópicos. O primeiro tópico, com o tema Maravilhosa Obra de Deus, que apresenta no seu primeiro subtópico o elemento usado por Deus para a criação do homem, que é o pó da terra, vem nos mostrar a magnitude da criação com toda a sua estrutura, composta por células, tecidos, órgãos e sistemas, cujo funcionamento desafia o mais moderno método da ciência. Não tem como não questionar, mesmo que em silêncio, como que apenas uma matéria-prima tão comum fez uma obra tão extraordinária, complexa e completa? A resposta está na Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 3. O segundo subtópico responde a estes questionamentos, apresentando Deus como o autor da vida, baseados em Gênesis capítulo 1 e versículo 27. Após Deus ter criado Adão, agora de uma das suas costelas, Deus formou a mãe de todos os viventes. Eva é um corpo igualmente maravilhoso, no entanto distinto em anatomia, fisiologia e genética. A partir de então, todos os outros seres humanos foram gerados por Deus. Ele é o autor da vida e de todas as pessoas. Aleluia. Salmo 139 e verso 13. O terceiro subtópico apresenta a individualizada formação integral, ou seja, Deus forma espírito, alma e corpo de cada ser humano. O homem é constituído desses 3 elementos
mandamentos que o tornam completo, e isso é estabelecido desde o ventre. Gálatas capítulo 1, versículo 15. O segundo tópico tem como tema o corpo e a glória de Deus. Eu não sei se você já leu o Salmo 139. É um dos mais belos poemas em que Davi descreve a ação divina na formação do corpo humano no ventre materno, apresentando Deus como o tecelão. Salmo 139, 13 a 15. Aqui não tem como a ciência negar, pois ela mesma confirma a existência dos órgãos e sistemas do corpo humano, dos tecidos formados pelas células presentes no embrião. E a compreensão de tudo isso nos leva para o segundo subtópico, que é o entendimento e louvor. Pois ao entendermos essa maravilhosa obra, desperta em nós um sentimento de gratidão e louvor. Davi declara isto no seu poema da criação: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmo 139, verso 14. Ele continua e usa a expressão: a minha alma o sabe muito bem. Isto é suficiente para nos deixar em paz e despertar em nós o desejo de adorar a Deus, pois quando o homem não se reconhece como obra do Criador, vive inquieto em busca de explicações sobre si mesmo. O terceiro subtópico vem nos alertar a evitar os extremos em relação ao corpo. A humanidade é dividida nessa questão em duas correntes. Uma corrente de pensamento despreza totalmente o corpo, não dá o devido valor que ele merece como obra magnífica de Deus. Inclusive, o nosso comentarista cita o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo, responsáveis por espalhar ideias negativas sobre o corpo. Por outro lado, havia o culto ao belo, como por exemplo a Grécia Antiga. Esse desequilíbrio permanece até os dias de hoje de forma diferente, mas a verdade é que atualmente muitos têm deformado seus corpos por meio de vícios, automutilações, entre outras atitudes. Isso desonra o corpo, que é a criação de Deus. Enquanto isto, existe também a supervalorização do corpo em detrimento da alma e do espírito, a idolatria do eu, o Instagram que o diga. E aqui não se trata de não se cuidar. Devemos cuidar sim do corpo que Deus criou, mas sem exagero. O quarto subtópico nos convida a questionar sobre princípios ou regras. Sabe aquela máxima? Meu corpo, minhas regras? Então, quando se fala em corpo, já pensamos em regras. Mas o proceder pautado em uma vida cristã moderada consiste na observância dos princípios bíblicos. E um desses princípios é que tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Se observarmos esses princípios e aplicarmos ao nosso cotidiano, será muito mais eficaz do que regras rígidas legalistas. O terceiro tópico nos incentiva a buscar a compreensão do corpo e a coletividade, pois o primeiro subtópico trata da prática relacional. O comentarista vem nos dizer que Deus nos fez seres relacionais e sociáveis. Não somos criados para viver isolados. É bem verdade que em algum momento da vida requer um certo afastamento, considerando várias situações. Isso também é bíblico. No entanto, via de regra, precisamos ser gregários. A troca de afeto jamais poderá ser substituída pela frieza da tecnologia. O segundo subtópico vem nos alertar sobre a prática congregacional. Segundo o nosso comentarista, o corpo é um elemento fundamental do culto divino. Ele fala isto baseado em Hebreus capítulo 10, 24 a 25. Não devemos deixar de nos congregar, viver em comunhão com nossos irmãos. Paulo orienta aos Efésios no capítulo 4 e verso 2 que eles deveriam se dar suporte em amor. Isso serve para nós também. O terceiro subtópico nos orienta também sobre o perigo da tecnologia e o culto, que nós não devemos apenas estarmos num culto, mas cultuarmos de fato. Ou seja, não apenas o nosso corpo presente, mas a nossa participação por meio da nossa adoração e louvor. Isso significa dizer que os recursos tecnológicos são úteis, mas também devem ser usados com moderação, pois se não atentarmos para isso, podemos nos distrair e perder a oportunidade não só da adoração, mas de sermos avivados por meio do confronto com a palavra de Deus. Inclusive, fica um alerta: se for possível, e só se for possível, evite
Evite levar o seu aparelho de celular para o culto. Ou se levar, deixe guardado na bolsa. Enfim, aprendemos com esta lição que a verdadeira adoração ao Criador requer integralidade do nosso ser, incluindo aí todo o nosso corpo, que este é templo do Espírito Santo. Não pertence a nós. Por isso, temos que cuidá-lo com equilíbrio. Obrigado por fazer parte deste canal. Deus abençoe sua vida. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir.